Que Deus nos encha da sua vida. Que esse tempo agora também seja um tempo para enchermos da palavra do Senhor sobre nós. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, porque temos essa oportunidade de alegrarmos na Tua presença, celebrarmos o Teu amor, a Tua graça sobre nós. E queremos te pedir também que nesse tempo agora o Senhor seja sobre nós através da Tua palavra, que possamos entender o nosso chamado, a nossa vocação, para a qual nós fomos chamados à vida, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar nesse mês de agosto, estamos terminando uma série voltada a um despertamento da igreja para a nova geração. E espera aí que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. E hoje, eu e o Rodrigo, nós, no nosso planejamento, nós entendemos que valeria a pena terminar essa série falando sobre a nossa realidade, uma realidade que envolve todos nós, sejam os mais novos, os mais velhos, todos estamos sobre o mesmo chão, mas temos um chamado, temos uma vocação, fomos chamados à vida para um propósito maior, um propósito eterno. E eu quero hoje falar um pouco sobre isso. Quero começar esse domingo, a minha palavra, falando sobre esta realidade que precisamos pensar e ajustar, que tem a ver com a nossa vocação, tem a ver com esse sentido para a nossa vida. O que nós somos em Jesus, o que Deus nos chamou para ser em Cristo Jesus. Quero começar falando do meu chamado, de como Deus me chamou. Meu primeiro chamado aconteceu exatamente às 4h da tarde do dia 18 de fevereiro de 1973. Uma tarde de verão, Deus me chamou à vida. Nasci numa cidade do interior, no Vale do Paraíba, chamada São José dos Campos, uma cidade pujante na época. Você andava na estrada, na rodovia Dutra, Presidente Dutra, e eu, como criança, eu ficava encantado com ver aquelas fábricas Panasonic, Johnson & Johnson, Kodak, General Motors, Ericsson, eram multinacionais espalhadas por toda a cidade, e eu fui, de alguma maneira, moldado ali naquela cidade. Nós moramos, quando criança, numa cidade vizinha, como se aqui fosse Campinas, eu morasse em Hortolândia. Eu fui morar em Jacareí com os meus pais, e lá frequentávamos a primeira igreja batista de Jacareí, que na época era a única igreja, então ela não se chamava a primeira, mas depois Deus foi abençoando a cidade e outras igrejas batistas foram sendo fundadas. E naquele tempo eu comecei a entender que tinha alguns dons, tinha alguns talentos, Deus tinha me dado algumas particularidades, e uma das coisas que eu sempre gostei de fazer era desenhar. Sempre gostei de artes, de escrever, de fazer caminhões. Eu gostava de copiar as revistas. Eu pegava as revistas da época e olhava os caminhões e eu copiava os caminhões. Eu fazia um bom trabalho. Eu até conseguia esse desenho. Eu fiz com 13 anos de idade. Eu copiei, eu guardei esses desenhos, fui procurar até onde estava isso e comecei a relembrar de algumas coisas que Deus me chamou para fazer, e eu copiava esses desenhos sem régua. Eu ia fazendo, olhando as fotos, colocava até no meu caderno de classe. Olha só, hein? Quem não quis ter na época um XR3? Esse era o carro que todo adolescente queria ter. E por causa até da proximidade com São José dos Campos, eu entendia que um dia eu ia me tornar talvez um engenheiro aeronáutico, estudar no ITA, fazer desenhos de aviões, enfim. Mas as coisas foram mudando, como também eu mudei de cidade. Meus pais foram para São Paulo, e em São Paulo eu fui estudar num outro colégio, onde
conheci ali uma outra turma e uma colega de classe, ela falava para todo mundo que ela ia fazer arquitetura. E era arquitetura, que não sei o que lá, e que arquitetura é isso, é aquilo, e até que eu comprei o manual da FUVEST naquele ano, eu estava no 2º ano do ensino médio, e eu comecei a olhar e percebi que aquela bendita arquitetura era um curso, parecia interessante, pois ali tinha coisas que eu me familiarizava, principalmente com a questão das artes. Havia história da arte, história da cidade, enfim. E comecei a me convencer de que eu não era chamado para engenharia, até porque o meu próprio boletim era bem claro nesse sentido. As minhas notas de física, matemática, não eram aquelas notas, né, muito boas. Aliás, os meus filhos, onde estavam olhando os meus boletins lá, aí eles entenderam o que é nota vermelha e o que é nota azul, porque era escrito. Aí até um fala, pai, agora entendi porque o senhor fala nota vermelha, porque a gente, né, no boletim vinha escrito com a caneta vermelha lá, as notas que não atingiam a média. Mas eu comecei então a entender que talvez eu tinha outro chamado, eu tinha outros talentos, e no 3º ano, então, do ensino médio, eu fiz a minha inscrição para o vestibular da FUVEST e escrevi, então, lá em arquitetura. Interessante que aquela garota que estudava comigo, ela se inscreveu em arquitetura na FUVEST, mas ela prestou também o vestibular do Mackenzie, e no Mackenzie ela escolheu engenharia civil. O que aconteceu? Eu não passei em arquitetura, e nem ela, mas ela passou no Mackenzie em engenharia civil, e ela foi fazer engenharia civil, ela nem fez mais arquitetura, ela serviu só para colocar na minha cabeça que a arquitetura era um curso interessante. Falei com meu pai, e falei, pai, o senhor não me ajuda com 1 ano de cursinho? Eu vou tentar mais uma vez, vou tentar entrar, e foi assim que aconteceu, fiz 1 ano de cursinho, lembro até hoje. Sentava assim nas primeiras fileiras, assim, engolia até a saliva do professor. Vai que tinha algum conhecimento, algo que podia me ajudar. Porque quando é vestibular, você tem que, né, ter todas as artimanhas. Trancar o japonês dentro do banheiro. Você tinha que fazer alguma coisa para poder passar. E Deus me ajudou, e acho que talvez foi uma das minhas grandes alegrias, eu consegui passar no vestibular da FUVEST e entrei no bendito curso de arquitetura e urbanismo. Foi muito bacana, achei o máximo. Ontem estava revendo lá, até porque como eu guardei também algumas coisas, guardei o meu trabalho de conclusão de curso, sendo escrito lá por Paulo Mendes da Rocha, que é um dos grandes arquitetos brasileiros, e eu fiquei pensando em todas aquelas coisas, mas ao mesmo tempo Deus em algum momento mudou a história da minha vida. Eu estava no meio do curso da faculdade de arquitetura, eu fui para um acampamento de jovens, e nesse acampamento de jovens, Deus me mostrou que tinha um outro plano para a minha vida. E geralmente Deus muda os nossos planos quando os nossos planos começam a ser frustrados. Quando a gente começa a investir em alguma coisa com mais energia e a gente começa a ficar frustrado, as coisas começam a não andar como a gente quer, e aí a gente fica bravo com Deus, a gente briga, aí parece que Deus espera que isso aconteça, porque daí Ele vem com uma resposta. E aquela vez, naquele acampamento, eu tinha uma intenção de sair daquele acampamento namorando, e a coisa não aconteceu como eu queria, muito pelo contrário. Conversei com aquela pessoa com quem eu gostaria de namorar, ela falou, eu não entendi nada do que ela falou, a única coisa que eu entendi é que eu não ia namorar com ela. Enfim. Mas ela só falou coisa legal, ela só me elogiou, só falou um monte de coisa, aquelas coisas que mulher fala, e nós homens não entendemos nada. Mas aquilo me frustrou muito, e eu fiquei muito bravo, e eu saí naquele dia chorando e falando assim para Deus que eu não ia mais ser crente, porque não valia a pena, porque a gente faz tudo as coisas certas e Deus não dá uma coisa boa para a gente, né? Comecei a falar um monte para Deus, chorei pra caramba, e fui para o culto, e no culto eu não tinha prestado atenção em nenhuma das mensagens, porque eu só prestava atenção naquela menina, mas agora não tinha outra coisa para prestar atenção, e parece que a mensagem foi para mim naquela noite. O pastor abriu o texto em João, no último capítulo de João, quando Jesus restaura a vida de Pedro, e ao restaurar a vida de Pedro, ali o chamado de Pedro, Jesus senta com ele na fogueira e pergunta:
Pedro, tu me amas? E era exatamente essa pergunta que eu precisava responder, porque eu tinha falado para Deus assim, que eu não queria mais, eu não quero, não gosto, vou voltar para casa e vou fazer as coisas do meu jeito. E aquela pergunta começou a me incomodar, e eu chorando, eu sentei num cantinho assim na parede, no acampamento, e eu chorava sozinho, e eu falava assim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, mas está difícil, poxa, não é, nem uma menina crente aqui, eu podia ter um monte lá no cursinho que eu tinha para vontade, eu não quis, eu neguei, mas agora uma que eu escolhi, o Senhor não me dá. Fábio, tu me amas? E aquela pergunta ficou no meu coração, e eu respondia, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a pergunta respondida por Pedro tinha sempre uma devolutiva que Jesus dizia, apacenta as minhas ovelhas. E aquilo encontrou lugar no meu coração. E eu entendi naquele momento que Deus estava mostrando para mim que Ele tinha outro plano para a minha vida. Fábio, talvez você está colocando toda a sua energia num sonho baseado numa realização profissional, numa realização pessoal, mas eu tenho outro chamado para você. Eu trouxe você à vida, é um chamado para que você encontre esse chamado nas minhas coisas. Eu não tinha ali entendimento do que Deus queria comigo, se um dia eu ia ser missionário, se eu ia ser um pastor, se eu ia ser um líder, mas naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para algo diferente, que a arquitetura não seria o meu fim, eu teria em algum momento um chamado a servir ao Senhor de alguma maneira. Voltei para casa, contei aquilo para os meus pais, mas eu não larguei a faculdade, muito pelo contrário, entendi que Deus também tinha aberto aquela porta e eu tinha estudado tanto e aquilo tinha sido uma bênção do Senhor e eu voltei para a faculdade. Não fiz com tanto empenho, tinha mais dificuldade, não tinha toda aquela motivação, mas aí o Senhor trouxe uma motivação para mim. Eu conheci a Daniela, com aquela com quem eu me casei. A Daniela já era formada, nutricionista, tinha o seu carro, ela pagava suas contas, eu ainda tinha que pedir cheque para o meu pai para abastecer o tanque de gasolina, e eu comecei a entender que eu precisava, se eu quisesse um dia ter algo com essa mulher, eu precisava também me tornar um homem, e por isso eu falei assim, eu preciso sair dessa faculdade e arrumar um emprego, e isso me fez, então, me formar, e eu fui atrás, encontrei emprego num escritório de engenharia em São Paulo, e lá trabalhei, e com isso conquistei o direito de poder me casar com a Daniela, e nós nos casamos, mas ainda tinha algo no meu coração que me dizia que eu precisava seguir esse chamado que Deus tinha para a minha vida. E eu fui para uma viagem missionária naquele ano, comecinho de 2000, ano 2000, era uma viagem missionária para a Amazônia, para conhecer uma comunidade indígena em Yanomami, de um missionário que a igreja onde eu estava apoiava há muitos anos. E eu, como líder dos jovens, acabei indo junto. E ali naquela viagem missionária eu fui muito impactado. Voltei também assim mexido, pois eu já trabalhava num escritório de engenharia, eu produzia alguns materiais, mas aquilo não evoluía, não era de alguma maneira construído, eu não via aquilo, a coisa ser realizada, e aquilo me frustrava. E ao mesmo tempo eu vendo o trabalho daquele missionário, eu saí de lá de uma maneira assim, puxa, eu quero voltar o meu coração, o meu chamado para aquilo que é eterno. Eu vi aquele missionário trabalhando com o que era eterno, com índios e Yanomamis, mesmo que gastando 20 anos da vida dele, muitas vezes contando as mesmas histórias para os mesmos índios, mas aquilo tinha um significado eterno, que eu não tinha nas coisas que eu fazia. Voltando para casa, eu falei para Daniela, eu vou atrás daquele meu chamado. Eu fui falar com o meu pastor na época de jovens, e a igreja me ajudou e me apoiou. Então eu fui começar a fazer a faculdade de teologia. Trabalhei durante 1 ano nesse escritório e ainda estudava teologia à noite, mas porque também fui procurar a igreja e o apoio da igreja, a igreja se despertou em me apoiar, e no ano seguinte, 2001, a Igreja Batista do Morumbi me chamou para integrar o corpo pastoral da igreja, já mesmo ainda estudando na faculdade, e ali eu fiz a minha mudança no ano de 2002. Em 2002 eu deixei a arquitetura e a engenharia definitivamente e comecei a trabalhar em tempo integral
na igreja e tenho feito esse trabalho até os dias de hoje. Algumas pessoas me perguntam: Fábio, e você não faz nenhum projeto? Eu falei assim: não, eu nunca fiz, os meus projetos nunca saíram do papel, essa era a minha frustração, e não faço mais. Larguei de alguma maneira, guardei no coração algumas coisas que Deus me propôs, e eu tenho de alguma maneira entendido que isso fez parte da minha formação humana. Não me arrependo da minha história, não me arrependo do tempo que eu investi na universidade e no mercado de trabalho, muito pelo contrário, entendo que todas essas coisas me ajudaram a se tornar aquilo que eu sou hoje, e por isso eu sou grato a Deus. E de alguma maneira eu tenho entendido a minha vocação, e toda vez que eu entro em crise, toda vez que eu quero desistir, eu aprendi a buscar aquilo que um dia Jesus falou para mim. O que Jesus falou para você quando Ele pediu para que você fizesse isso que você quer desistir? E aí eu volto e eu remonto a minha a memória até o dia em que Jesus mesmo disse para mim: Fábio, tu me amas? É, Senhor, eu sei, eu te amo, mas está difícil. Olha só onde o Senhor me deixou, onde eu estou agora? Apacenta as minhas ovelhas. Fábio, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Se eu fosse trabalhar, pai, olha, eu podia até ser coach agora, ganharia uns R$500 por sessão. Aí ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Tá bom, Senhor, o Senhor está certo, eu vou obedecer. E toda vez que eu fico frustrado, eu volto aonde Jesus me chamou, e lá eu alinho de novo o meu coração e continuo em frente, entendendo que eu estou debaixo daquilo que Deus deseja que eu seja, e eu tenho hoje certeza absoluta que Deus me chamou para ser um pastor. Tenho tentado ser esse pastor, acerto, erro muito mais, mas tenho buscado entender que a minha vocação é ser um pastor de Jesus. Assim, nós precisamos entender o que é vocação. Você sabe o que significa ser um vocacionado? Ter uma vocação? Muitas vezes também as pessoas acham que vocação é só algo que algumas pessoas que tiveram uma experiência mais forte com Deus têm, mas eu queria dizer para você que todos nós somos vocacionados. A palavra vocação vem do latim vocatio e significa chamado, convocação, convite. Na verdade, a origem da palavra vocação sempre esteve ligada com a ideia do transcendente. Sempre, agora, na verdade, nos últimos séculos, é que o próprio ser humano tem negado a existência de Deus, mas o fato é que sempre foi evidente que todos nós temos um chamado à vida, um chamado dado pelo Criador de todas as coisas, um propósito para as nossas vidas. Vocação, na verdade, mesmo que hoje nos ambientes corporativos se use essa palavra, nós precisamos resgatar a origem da vocação. A vocação sempre esteve ligada, então, com o transcendente, de sermos algo que tem a ver com a eternidade, aquilo que Deus nos chama para ser, e o homem, então, é aquele que é chamado. E o chamado de Deus é um chamado abrangente. Saiba que todos nós somos chamados por Deus. Assim como eu um dia fui chamado à vida naquele verão de fevereiro de 1973, todos vocês que estão aqui hoje tem um primeiro chamado, um chamado à vida. Estamos vivos, e porque estamos vivos é que por causa da própria permissão de Deus. Deus tem nos permitido viver, Ele nos tem dado esse chamado à vida. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que existe um outro chamado. Somos chamados também a ter uma vida eterna. Não só a vida terrena, mas temos também sido chamados por Deus em Cristo Jesus para sermos salvos da morte, não só física, mas da morte eterna, e podermos ter o usufruto dessa vida futura, essa vida eterna. Somos chamados também a pertencer a uma família, mesmo que você não goste da sua família, mas existiu uma família a qual você foi chamado, e você tem um papel como filho, você
tem um papel como pai, você tem um papel como neto, como tio. Nós precisamos entender os diversos contextos, mas temos uma família e precisamos responder a esse chamado, que somos a pertencer a uma família. Como também somos chamados a pertencer a uma igreja, como filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, nós também somos abençoados quando respondemos a esse chamado de vivermos entre os nossos irmãos da fé. Temos um chamado, somos vocacionados a viver em comunidades locais, comunidades que expressam a nossa fé. E também temos outros chamados, como o chamado a vivermos na cidade, a vivermos as nossas vidas conforme as nossas próprias escolhas. Todos nós temos um chamado, ou seja, de alguma maneira, o chamado de Deus é um chamado abrangente. Podia ficar aqui falando de todos os chamados, como eu quero que você entenda que não existem somente alguns vocacionados, mas todos nós somos vocacionados. Por fim, vocação, então, é aquilo que eu sou chamado por Deus para ser. E o que eu sou chamado por Deus para ser, muitas vezes vai ser algo diferente do que outro. Esta talvez é uma das grandes belezas da vocação, do chamado de Deus, porque Deus nos faz de maneira diferente. Somos feitos com um conjunto de detalhes, de personalidade, de talentos, de histórias, que vão nos fazer pessoas diferentes uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que eu sou é, na verdade, uma maneira como Deus deseja se expressar. Quando eu exerço a minha vocação, o resultado final não é alguma coisa que traz glória a mim, mas traz glória a Deus, porque quando eu permito ser usado da maneira como Deus deseja que eu seja usado, as pessoas reconhecem a presença de Deus, como Deus se expressa em mim, ou onde quer que eu esteja, ou quer que eu faça, quando eu estou debaixo da vocação, do chamado de Deus, Deus é engrandecido. E nós precisamos aprender a entender isso. Eu queria ler com você, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 é um texto muito conhecido de nós, mas é um texto que precisa muitas vezes ser revisitado. E eu quero que você agora, então, revisite esse texto comigo, capítulo 25 de Mateus, verso 14. Todos aqueles que estão há mais tempo na igreja já conhecem esse texto. Esse texto é conhecido como a parábola dos talentos. O contexto desse texto é que no capítulo anterior, capítulo 24, Jesus tinha sido questionado pelos seus discípulos como seria o final dos tempos. E o capítulo 24 de Mateus é um capítulo conhecido muitas vezes como o pequeno apocalipse de Jesus. É onde Jesus ele narra como serão os últimos dias. O capítulo 25, então, na verdade, já é uma consequência daquilo que ele falou. Olha, então, já que essas coisas vão acontecer, então entendam que vocês precisam praticar algumas coisas. Jesus traz a parábola das 10 virgens, e agora ele traz a parábola dos talentos. E como é que nós vamos entender essa parábola? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a primeira proposta desse texto é deixar claro que Jesus vai voltar. Mais do que tudo, a parábola dos talentos, ela tem uma função primária, que é ilustrar a volta de Jesus. E todos nós, quando pensamos que fomos chamados, nós precisamos trazer também a nossa memória que Jesus voltará. Assim como ele nos chamou à vida, Jesus vai nos encontrar em algum momento em nossa vida. E nós precisamos estar atentos. Capítulo 24, capítulo 25, versículo 14, diz assim: E também será o quê? O reino de Deus. Como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1.
e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola, Jesus nos diz que não pode haver um relacionamento com o Senhor sem riscos, e que Jesus não aceitará de volta nada menos do que tudo o que podemos ser. Gosto da sabedoria de Jesus, porque parece que muitas vezes, para que a gente entenda uma realidade espiritual, nós precisamos de alguma coisa mais prática. E nesta parábola, Jesus faz uma comparação, ele traz uma realidade financeira. Nós falamos hoje de talentos exatamente por causa desta parábola. Mas quando os primeiros ouvintes estão ouvindo essa história, talentos significavam apenas uma coisa: um valor em dinheiro. Um valor que correspondia a 35 quilos, que poderiam ser de ouro ou de prata. Ou seja, cada pessoa que tivesse 1 talento em suas mãos tinha, no mínimo, 35 quilos de um metal precioso, seja ouro ou seja prata. Quando Jesus conta essa parábola, ele está falando, trazendo até para os seus ouvintes uma realidade financeira. E é isso que nós precisamos muitas vezes entender. Que assim como nas finanças, nos investimentos, eles envolvem riscos, eu preciso entender que aos talentos, aquilo que Deus me dá, aquilo que Ele me oferece, preciso usar e preciso me arriscar, eu preciso colocar isso no mercado, para que isso possa de alguma maneira frutificar. E outra coisa, Jesus também está dizendo que quando Ele voltar, Ele não aceitará nada menos do que tudo o que nós podemos ser. Talvez a primeira lição que você pode aprender é que qualquer que seja o talento que temos, grande ou pequeno, devemos entregá-lo para servir a Deus. A história, a parábola vai nos dizer que eram pelo menos 10 servos, mas a história só descreve 3 deles. Um recebeu 10, um recebeu 5, o outro recebeu 2 talentos e um terceiro recebeu 1. Podemos entender que o que nós estamos vendo aqui é que Deus dá talentos e recursos diferentes para pessoas diferentes. E isso é algo que é real e você vai prestar atenção que
você talvez, muitas vezes, vai olhar para algumas pessoas e vai achar algumas pessoas extremamente talentosas. Algumas pessoas, puxa, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho todos esses recursos que essas pessoas têm? Isso é algo que tem a ver com a soberania de Deus. Deus assim quis. Deus escolheu alguns e para alguns deu mais recursos, deu mais talentos. Para outros, Deus deu menos, mas o fundamental é que para todos, Deus deu algo. E com isso que nós temos, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos faz viver, que faz com que seja toda a somatória daquilo que nós somos, nós precisamos entregar e servir a Deus com aquilo que somos. Uma segunda lição é que a recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho. Aquele que tinha 5 talentos, quando Jesus, o servo, o Senhor volta, ele devolve o dobro. E a palavra diz que o Senhor disse assim: servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. E nós precisamos entender que aqueles a quem Deus dá mais recursos, Deus vai cobrar mais. E quando você cumpre com aquilo que você foi proposto e chamado, isso não significa que você vai resolver a sua vida, que você vai se aposentar e que vai ficar bem, deitadinho na rede com água de coco, não. Que Deus vai te dar mais trabalho. Por que a gente sempre pensa nessa expressão como sendo algo positivo? A gente nunca pensa como sendo algo negativo. Fosse fiel sobre a pouca aprovação, então vou te dar mais provação, porque você está indo bem. Você pode receber mais. Você tem talentos, você tem competências. E qual tem sido muitas vezes a nossa atitude? A gente reclama. Senhor, mais perrengue? Porque de alguma maneira nós precisamos entender é que esse Senhor está nos olhando e está vendo o quanto nós estamos sendo bem-sucedidos mesmo nas dificuldades. E então ele fala assim, então você pode ir mais, você pode caminhar mais e ter mais dificuldades, porque eu confio em você. Todos aqueles que um dia sonham em ser um grande médico, não desejam ser apenas um médico que atenda os pacientes no pronto-socorro. Eu creio que todos aqueles que sonham com a medicina, um dia sonham em ser o chefe do plantão. O chefe do plantão não pega todas as coisas, mas pega aquilo que os residentes não conseguem. Aquilo que ninguém resolve, aquilo que não se consegue solucionar com os remédios do mercado, mas que sabe e tem, de alguma maneira, investido seu tempo em achar a cura para aquilo que algumas pessoas não conseguem, que tem experiência, que já passou por muito chão de fábrica, como a gente diz no mercado corporativo. E nós precisamos entender que é assim que as coisas funcionam. Deus nos chama a servir, e esse servir vai dar trabalho. E conforme a gente vai tendo trabalho, Deus vai dar mais trabalho. E podemos também aplicar isso à realidade celestial. Que aquela visão que alguns de nós aprendemos em algum momento, que vai chegar num dia, que na eternidade nós vamos ficar só ali de papoar, essa não é a realidade que a parábola nos mostra. Mas se entendermos que ao final de tudo o Senhor vai restaurar e vai trazer novos céus e nova terra, o que vai acontecer é que nós vamos continuar trabalhando, mas agora plenamente capacitados, pois não haverá mais pecado, não haverá mais choro, ranger de dentes, fome, tristeza, mas estaremos plenamente inteiros para continuar sendo o que Deus nos chamou para ser. Por isso, nós precisamos prestar atenção que nós não podemos desperdiçar essa vida. Esta vida que vivemos hoje, ela é uma realidade daquilo que ainda nós iremos viver plenamente. Tem gente que está achando que a eternidade é ficar encostado no barranco. Mas na eternidade não tem barranco. Tem trabalho. Acostume você agora a servir ao Senhor, pois a realidade eterna é uma realidade de trabalho. E nós precisamos aprender, e eu tenho entendido cada vez mais, que nós seremos restaurados.
à semelhança de Cristo, mas manteremos muito daquilo que nós somos hoje. Que aquilo que Deus tem nos dado, tem nos doado em talentos, em personalidade, se manterá na eternidade. Por isso nós não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor nos dá hoje. O Senhor está nos desenvolvendo para essa eternidade. E quem recebe a punição é aquele que se recusa a fazer por medo. Qual é a confrontação que aquele servo tem com o Senhor quando ele apresenta novamente aquele talento? Eu tive medo. Eu tenho entendido cada vez mais que o contrário da fé é medo. Toda vez que nós abrimos mão da nossa fé, nós somos tomados pelo medo, e o medo nos paralisa. O medo faz com que nós escondemos os talentos, os recursos que Deus nos deu, porque nós evitamos o risco. E lembra que a parábola, ela tem um paralelo financeiro. Todo investimento envolve risco. E nós, muitas vezes, queremos ser conservadores. Mas Jesus até diz assim, se você quisesse ser conservador no seu investimento, colocasse o seu talento no banco, porque aquele porcariazinha de juros da poupança era muito melhor do que essa porcaria de medo que você fez, que você enterrou, guardou debaixo do colchão. A vida que Jesus deseja que nós vivamos é uma vida pela fé. O justo viverá pela fé. Envolve riscos. Mas Deus, Ele está disposto a fazer com que aquele talento que Ele nos deu frutifique e gere resultados. Por que na parábola dos talentos o Senhor fica tão irado com o servo que escondeu o seu talento? Talvez a melhor resposta nós podemos achar em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes mesmo de sermos chamados à vida, Deus já havia preparado um chamado maior para nós mesmos realizarmos a partir da nossa salvação em Cristo Jesus. E nós não podemos desperdiçar esse plano. Deus tem um plano específico para mim e para você. A minha história é a minha história. A sua história é a sua história. Mas todas as histórias têm um sentido maior. Têm um sentido quando alinhadas com a história de Jesus. E todas elas têm um propósito que deve ser cumprido. E quando nós não cumprimos esse propósito, o texto é claro, que o Senhor fica irado, Ele fica frustrado, porque Ele sonhou com isso antes mesmo de nós termos ideia de quem nós seríamos. Há uma combinação de fatores feita sob medida por Deus que nos dá uma identidade única. Você é único. Outra coisa que eu quero que você entenda, Deus não faz lixo. Quem produz lixo é o ser humano. Tudo que Deus cria tem um propósito. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Há um propósito para nós e nós temos uma identidade única. O que Deus faz e nos promove a ser, precisa ser vivido plenamente. Há recursos pessoais e habilidades naturais que Deus dá a cada um de nós, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Use todos os seus talentos, use todas as suas habilidades, todas as coisas que você tem afinidade, que você gosta de fazer, que faz sentido, que alegra o seu coração, faça. Faça para a glória de Deus. Não desperdice nenhum dos recursos que Deus te deu. Mas não faça isso para a sua própria glória. Não faça isso para você ter algum elogio ou um tapinha nas costas. Faça isso para a glória de Deus. Saiba que você tem uma personalidade única, tem o seu modo de ser. Você foi moldado de um jeito diferente.
Eu tenho visto isso, a realidade. Eu tenho 2 filhos na minha casa. E eles têm personalidades diferentes, eles reagem de maneiras diferentes. E isso tem a ver com a maneira como Deus quer que nós sejamos nas nossas vidas. Alguns de nós toleraremos algumas coisas e outros não, mas ao mesmo tempo cada um de nós tem um chamado. Temos experiências de vidas diferentes. 2 Coríntios 1,4 diz assim, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus não desperdiça nenhuma dor. Toda dor que é promovida em nós, deve ser usada para repartir o consolo que Deus nos dá a outras pessoas. Você já percebeu como algumas pessoas, famílias, se engajam em algumas causas, e esse engajamento, ele vem após alguns traumas que aconteceram na família? Pessoas que se engajam com o câncer infantil, muitas vezes são famílias que tiveram entes queridos que foram perdidos pelo câncer na infância. Pessoas que se envolvem com lutas, por exemplo, contra o álcool, a bebida no trânsito, porque são pessoas que perderam familiares pela violência no trânsito, motivada por pessoas alcoolizadas. Quando você sofre uma dor, uma perda, saiba que isso tem a ver com o chamado que Deus tem nos dado. E precisamos incluir, inclusive, as nossas dores, investir em um chamado maior, porque Deus tem algo. A história que Deus está contando não é a minha e a sua, é a história de Jesus. Tem paixões, temos opções do coração. Portanto, deu meu tempo. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que lhes dou hoje, amando o Senhor e o seu Deus e servindo de todo o coração, de toda a alma. Nós temos uma alma, temos uma paixão em nós nos mobilizamos por algumas coisas que muitas vezes nos irritam quando não são feitas como nós achamos que deveriam ser feitas. Hoje eu tenho visto muita gente reclama do prefeito, reclama do presidente, reclama de não sei o quê. Mas se isso hoje te incomoda, faça. Vai atrás. O Espírito, na verdade, o está incomodando. Não são todos que vão se incomodar com todas as coisas, mas porque somos diferentes, temos paixões diferentes. Uns se apaixonarão pelas causas das crianças, outros se apaixonarão pelas causas dos mais velhos, como terão alguns que se apaixonarão pelas causas dos animais, mas tudo isso tem parte de um chamado. Somos diferentes, nos apaixonamos por coisas diferentes, mas precisamos colocar tudo isso para servir de todo o coração ao Senhor. E se não bastasse, isso é porque eu nem falei dos dons espirituais. Deus nos capacita com alguns presentes graciosos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Nós precisamos cada vez mais nos aprofundar nesse relacionamento com Deus. Permitirmos nos encher do Espírito Santo. E permitir que esse Espírito se revele em nós. A partir de multiformes maneiras diferentes. Alguns seremos evangelistas, seremos profetas, seremos mestres. Seremos consoladores. Não seremos tudo, mas juntos podemos ser todo o Espírito de Deus. Há um livro interessante que você pode ler, que já foi conhecido mundialmente, mas ultimamente talvez ele perdeu um pouco do seu impacto, mas ele pode ajudar muito a você que quer entender a sua vocação. É chamado Uma Vida com Propósito. Nesse livro,
O autor Rick Warren diz assim: deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você o perderá. Use a habilidade que possui e Deus a aumentará. Por último, eu quero dar para você 10 dicas para você se dar bem na sua vocação, principalmente quando você é mais novo. Eu sei que tem muitos daqui de vocês que estão começando aquilo que a gente começou a falar. Tem algumas pessoas que hoje, como eu passei talvez pela crise dos 40, mas tem alguns que estão passando pela crise dos 20, pela crise dos 15, dos 16. Como alguém que já caminhou algum tempo à frente, porque, que nem, por exemplo, eu fui agora numa conferência e para mim o que mais fez sentido foi olhar a vida de outros pastores mais velhos. E ao ver o que eles falam, dizer, faz sentido, então é isso que eu tenho que fazer. Então, como alguém mais velho que muitos de vocês, eu quero dar algumas dicas para vocês, para que você possa se dar bem. Identifique as áreas que você mais gosta. Aquilo que você se familiariza, aquilo que você gosta de fazer, não é algo simplesmente natural, mas é algo divino. É uma manifestação de Deus em você. É a maneira como Deus quer se expressar através de você. Não ignore, por mais que seja algo muito simples, mas é algo que é seu, que Deus te deu, e você precisa desenvolver isso. Converse com a sua família. Talvez muitos de nós só damos feedbacks negativos. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas nós precisamos aprender, principalmente aos nossos filhos, dizer aquilo que os nossos filhos fazem bem, aquilo que os nossos filhos são assertivos, que eles respondem de uma maneira que talvez nós mesmos não respondemos, e começar a empoderar os nossos filhos, a dizer, olha, você devia continuar fazendo isso, você faz isso bem, você devia... E muitas vezes isso é manifestado dentro da nossa casa, é onde a gente se desarma, é onde a gente mostra quem a gente é. Por isso é importante essas conversas em família. Por isso, pais, conversem com seus filhos, empoderem os seus filhos, permitam que eles se expressem. Visite universidades, conheçam outras realidades. As escolas hoje patrocinam aí para você conhecer os campos. Vai atrás, veja onde as coisas estão acontecendo. Talvez você possa se encantar por algo. Existem até mesmo algumas pessoas hoje que estão sentindo que precisam se envolver ministerialmente, até se entregar tempo integral a uma vocação ministerial. Hoje existem N oportunidades, espaços. Até essa semana eu recebi um convite para que eu indique alguém que queira passar um final de semana no Palavra da Vida, entendendo o que é viver naquele seminário. E existem essas oportunidades. E nós precisamos poder permitir, e às vezes nós pais, nós estamos muitas vezes querendo que os nossos filhos sejam aquilo que nós queremos, e os nossos filhos têm algo que Deus quer que eles sejam. Converse com profissionais, com pessoas que você se identifica. Pergunte para eles o que eles estão fazendo. Se convide para ir ver o local deles. Uma dica que eu tenho aprendido, muitas vezes você deve admirar alguém que é muito ocupado. E que essas pessoas não vão ter uma agenda. Mas faça algo, convide para tomar um café essa pessoa. Eu duvido que essa pessoa vai negar se tomar um café. Olha, vamos tomar um café? Geralmente pessoas muito ocupadas gostam de tomar café. Às vezes você quer que a pessoa converse com você, mas você não sabe como conversar com ela. Convide ela para tomar um café, mas paga o café dela. Participe de viagens missionárias. Se envolvam com coisas do reino. Muitas vezes a gente olha as viagens missionárias parecendo que são para a gente abençoar os outros, mas a gente não tem noção de quantas vezes nós somos abençoados quando nós participamos de movimentos em prol do reino de Deus. Uma dica para vocês, chegou agora um navio, Dulles Hope, no Porto de Santos. Vai ficar um mês, um navio que roda o mundo todo pregando o evangelho. Vá até esse navio, conheça esse navio. Vai entender a missão.
Saia da sua zona de conforto. Aprenda outras línguas. Ah, Fábio, eu já sei falar inglês. Meu amigo, fale então agora o espanhol, fale francês, fale o mandarim. Não há limites. Eu perdi muitas oportunidades porque não desenvolvi a língua inglesa como eu deveria ter usado. E muitas vezes a gente perde de poder ser usado por Deus porque a gente desperdiça oportunidades. Adquira o hábito da leitura. Outro dia ouvi um pastor mais velho dizendo que ele tem uma prática 3x40. São 3 momentos de 40 minutos. Um momento para fazer atividade física por 40 minutos, um momento de devocional de 40 minutos e também um momento exclusivo só para a leitura de um livro, de algo que ele precisa conhecer, se aprofundar melhor. Ou seja, o hábito da leitura precisa ser uma prática diária no nosso aprendizado, se nós queremos se dar bem no futuro e saber bem a nossa vocação. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade com a leitura, mas uma dica também que eu dou é, se você não consegue ler livros mais teóricos, mais profundos, inicie a prática da leitura através de biografias. Escolha histórias de pessoas que você admira, histórias de pessoas que nós podemos nos inspirar. Essas histórias, essas narrativas nos ajudam na leitura, ao mesmo tempo impactam o nosso coração e trazem para nós um conhecimento sobre a vida humana que vale a pena. Então, não deixa de adquirir o hábito da leitura, ela precisa fazer parte da sua vida. E da mesma maneira, uma outra dica que eu dou é nunca pare de estudar. Quando a gente está fazendo a faculdade, a gente acha que a gente está chegando no fim dos nossos estudos, mas eu quero dizer para vocês que nós nunca devemos parar de estudar. Sempre temos algo que podemos aprender, sempre há uma especialização que podemos adquirir. Então, mesmo que não seja um estudo formal, uma faculdade, uma pós-graduação, nós sempre temos oportunidade de aprender, de estudar algum conteúdo, assim como o hábito da leitura já vai nos ajudar nesse sentido. Eu entendo que nós muitas vezes temos oportunidades até online de adquirir conhecimento através de cursos à distância, tendo contato com pessoas que podem nos dar materiais, que podem nos ajudar a nos capacitar. E entrando na nossa 9ª dica, eu também não posso deixar de dizer que nós precisamos ler a Bíblia. Sim, parece algo óbvio, mas a leitura da Bíblia ela também é imprescindível. Nós precisamos revisitar os textos bíblicos diariamente, as histórias, as suas narrativas, mas também a doutrina. Se nós não temos assim um hábito nesse sentido, eu também digo para você, comece um devocional, busque algo que possa te ajudar, uma ferramenta. Há aplicativos hoje como o YouVersion que nos ajudam a ler a Bíblia todos os dias, como há devocionários. Enfim, não há desculpas e a leitura da Bíblia ela precisa sim, ser também incorporada na nossa rotina diária. E por último, eu também tenho para dizer para vocês que vocês nunca podem deixar de orar. Orem, mas orem sempre ao Senhor. Sonhem em oração, busquem em oração os seus sonhos. Faça acontecer através da oração. Coloque diante do Senhor o seu coração. Busquem a Ele de todo o coração. Eu tenho visto hoje alguns textos bíblicos que antigamente eu me sentia um pouco incomodado em como saber viver esses princípios, mas eu tenho entendido que se nós queremos buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu tenho crido que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E aquela oração, aquela maneira como Jesus nos ensina, busque e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á,
E eu tenho entendido que nós podemos fazer isso quando nós sonhamos os sonhos de Deus. Por isso, nós precisamos orar, sonhar e fazer. Aqui ficam essas dicas. Espero que vocês possam cada dia mais entender a vocação do Senhor para o coração de vocês e que vocês possam achar esse caminho, esse chamado divino que todos nós temos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.